Olá a todos, este é o canal Jason Rosa e vamos direto ao assunto. E o assunto de hoje são esses buracos gigantes que estão aparecendo em vários locais do mundo. Nós vamos primeiro mostrar os vários locais onde eles estão surgindo e hoje fica muito fácil de nós sabermos disto porque todo mundo tem agora uma câmera para filmar nas suas mãos, tem o seu celular, então aquilo que acontece lá do outro lado do mundo nós ficamos sabendo quase que imediatamente. Primeiro nós vamos falar dos vários buracos que estão surgindo no mundo, depois nós vamos dar a versão científica para isto e no final a versão bíblica das escrituras para estas misteriosas aparições no solo do mundo inteiro. O primeiro que eu trouxe para vocês aqui é esse último buraco que surgiu, agora dia 1 de agosto, um buraco gigante chamando a atenção no deserto de Atacama. Então vocês estão vendo aqui a imagem, as autoridades da região de Atacama ativaram protocolos de segurança diante de um gigantesco sumidouro que apareceu nas proximidades da mina de Alcaparros, em Tierra Amarilla, no Chile. Recebemos ontem, sábado no caso, quando eles publicaram a matéria, uma reclamação cidadã sobre um sumidouro que teria ocorrido aqui na nossa comuna, perto da mina Alcaparros. E aí as pessoas vão dizer, não, mas isso aí é porque tem uma mina lá embaixo, então o solo deve ter cedido. Não é isto. Esse é o primeiro dos fatos que eu trouxe para vocês. Isso aqui está aparecendo em vários pontos. Um outro que eu trouxe aqui para vocês é do misterioso sumidouro, ou de uma cratera igualzinha, veja só, ela redonda, surgindo em um vilarejo da Croácia. Isso aqui é de agosto do ano passado. Aconteceu de repente, sem aviso prévio, onde deveriam ter nascido os primeiros brotos de batata atrás do pomar, no espaçoso jardim de Nikola Borjevic, havia agora um enorme buraco. E isso é o mais fantástico, eles surgem de repente. Você está dentro da sua casa, ele simplesmente engole a sua casa com toda a sua família, os cães, o gado que estiver ao redor, simplesmente do nada, não dá tempo para nada. Inclusive, existem algumas matérias, alguns relatos onde aconteceu exatamente isso. Uma casa inteira foi engolida com a família dentro e não se soube mais nada a respeito daquela família, simplesmente desapareceu. Então, nesse caso aqui, tem água dentro, Então, com 30 metros de largura e 15 metros de profundidade, ele rapidamente se encheu de água e não foi o único. E aí vai se achar o que ali dentro? Não se sabe nem onde vai parar. O que estava do lado de fora da casa apareceu em 5 de janeiro, apenas 6 dias depois de um terremoto de magnitude 6.4 atingir a área em torno da cidade vizinha de Petrinja. Então, nós estamos vendo aí que várias atividades sísmicas, isso é, terremotos, estão surgindo no mundo inteiro. Nós estamos observando vários fenômenos nos céus do mundo inteiro, mudanças de cores, bolas de plasma aparecendo, várias coisas surgindo. Nós estamos, eu tenho dito, vou repetir, numa virada de chave. Mas nós vamos ver mais algumas dessas matérias aqui, depois vamos para a explicação científica e, por fim, a explicação bíblica. Outro, um buraco de quase meio metro aparece após Áustria versus Dinamarca e imagem choca. No final de uma partida válida pela Liga das Nações, imagem de um enorme buraco no solo deu a volta ao mundo. Isso aqui é uma matéria agora também de 2022, 2 meses atrás. Veja só, como isso aqui não escolhe lugar e nem hora. Ou será que escolhe? No fim do jogo entre Áustria e Dinamarca, disputado entre Viena pela Liga das Nações, uma imagem do buraco produzido no solo ganhou as capas dos jornais. O buraco, com quase meio metro de profundidade, surgiu assim que terminou o jogo e com os jogadores se cumprimentando no centro do campo. Alguns deles, como Skov Olsen, atestaram sua profundidade inserindo quase toda a perna nele. A imagem imediatamente se tornou viral devido à natureza misteriosa do assunto. Então aqui foi um buraco até relativamente pequeno, se comparado com os demais, aí onde somem edificações inteiras dentro. Outro, o mistério das crateras que estão surgindo na Sibéria. Isso aqui é um pouquinho mais velho, faz 2 anos essa matéria. Nem faz 2 ainda, porque foi em final, em dezembro de 2020. Esse buraco apareceu de repente, deixando uma marca irregular na paisagem. Na verdade, ele surge de baixo para cima, como eu não posso usar essa palavra aqui, que é proscrita, mas vocês estão vendo, ela surgiu assim como quase que uma erupção, mas não com lava.
Em torno da borda da cratera há uma mistura confusa de cinza de terra, gelo e torrões de permafrost. Preste atenção. Cinza, gelo e torrões de permafrost. O que é um permafrost? É o gelo eterno, permanente. Mas nós estamos vendo que até o tal do permafrost já não é mais tão permanente assim. Eu já falei para vocês dos derretimentos que estão surgindo no permafrost, lá da Rússia, não só da Rússia, mas lá principalmente, em que nós estamos vendo o descobrimento de mamutes lanosos, de rinocerontes lanosos, de vários animais que estariam extintos, e eles estão surgindo, as pessoas estão lá pegando bichos preguiças gigantes, vários tipos de animais aí estão sendo descobertos pelo descongelamento do permafrost. Lá na comunidade fechada, inclusive, a gente fala sobre o real motivo da Era do Gelo, que surgiu de repente. Não foi exatamente como estão falando aí, que demorou tanto tempo para que aqueles animais fossem congelados. Até porque, se fosse congelamento centímetro a centímetro, ano a ano, nós não teríamos animais inteiros congelados, né? Porque aí você imagine que um animal tenha sido congelado apenas a parte inferior dele, a parte superior teria sido devorada por feras, né? Ah, mas ele caiu dentro de um lago. Então a Rússia inteira seria um lago, né? Porque em toda a extensão do permafrost há esses animais. Mas não é o tema do vídeo, vamos voltar aqui ao tema principal. Então veja que na Sibéria aqui o permafrost veio uma espécie de erupção, lançando para cima cinza. Mas como cinza junto com gelo? Isso dá uma ideia da violência com que se materializou esse buraco no meio do Ártico siberiano. Do nada ele abre. Por que é que esses buracos estão sendo abertos no mundo inteiro? Nós já vamos ver. No ar, a sujeira recém-exposta se destaca contra a tundra verde e os lagos escuros ao redor. As camadas de terra e rochas expostas dentro do buraco cilíndrico são quase pretas, um sinal de queima, né? Mas como fogo e gelo ao mesmo tempo? Quando os cientistas chegam ao local, uma poça de água já está se formando no fundo. E etc, etc. Eu vou colocar a matéria aqui para vocês. Aqui outra misteriosa cratera. Se vocês forem pesquisar, vocês vão achar centenas dessas crateras pelo mundo inteiro, tá? O pessoal trouxe só algumas. Mais uma aqui para vocês. Uma cratera gigante cresce vários metros por dia e assusta a zona rural do México. Isso aqui é uma matéria bem recente, do ano de 2021. Aqui nós conseguimos ter uma perspectiva melhor do tamanho disso aqui, porque vocês estão vendo as pessoas ali. Parecem pequenas formigas perto desse grande sumidouro. Então você imagine que isso aqui poderia engolir não uma casa, mas um prédio inteiro aqui dentro, né? Você consegue perceber isso pelo tamanho das pessoas ao fundo. Veja só. Uma cratera enorme e misteriosa vem se abrindo na região agrícola de Santa Maria, em Zacatepec, no estado de Puebla, no México. Visto pela primeira vez no dia 29 de maio, o buraco tem aumentado vários metros por dia e assustado a população local. De acordo com a Agência Internacional de Notícias, AFP, conforme a expansão acontece, os moradores têm percebido que a cratera engole terra e forma ondas dentro do seu diâmetro. Já chegou a atingir a casa da família Sanchez. Então uma casa aí já foi engolida. E por último, antes de nós falarmos a respeito do que seria isso, mais uma matéria aqui falando dessa questão do México, aí vista a partir de cima. Você vê aqui uma casa, você percebe que, graças a Deus, era uma região rural, então aqui não foi atingido ninguém, a casa foi engolida, mas a família já não estava dentro. E aqui nós vemos as pessoas, né, num perímetro bem distante, porque eles estão com medo que possa abrir, né, muito antes deles chegarem próximos aqui do local. Então um buraco gigante e assustador abriu no México, sumidouro de cerca de 91 metros de largura. Você imagine o quanto isso seria em termos de um edifício. Se você colocasse um edifício de 30 andares deitado, ele ainda não atingiria o tamanho da largura desse buraco. Ele tem aqui 18 metros de profundidade, engoliria facilmente aí a maioria dos edifícios brasileiros, né? Então, isso, se você considerar que um andar tem aproximadamente 2,7 metros, arredonde isso para 3 vezes 6, 18, de 6 a 7 andares aí
ele engoliria facilmente sem mostrar nem mesmo a antena em cima do prédio. E por último, vamos ver aqui o penúltimo, porque depois nós temos a explicação das Escrituras, onde eles falam sobre os segredos por trás das crateras que estão se abrindo de repente na Terra. Veja que isso aqui é uma matéria de 2015, então não é de hoje que isso está acontecendo. Aliás, não é de hoje mesmo. Nós vamos ver aí que há milhares de anos atrás isso aqui já começou a surgir. E esse buraco, vocês estão vendo, isso aqui é na Guatemala em 2007, embora a matéria seja de 2015, onde ele engoliu o asfalto, uma parte das casas. E aqui, ele tem 150 metros de diâmetro e 3 metros de profundidade, tendo engolido um carro, uma van e barracas, mas não deixou vítimas nem desaparecidos. A área foi evacuada e 140 pessoas tiveram que deixar o local. Eles dizem, isso aqui é bem mais comum do que se pensa, já ocorreu em vários cantos do planeta. Verdade, é comum. O que acontece é que agora as pessoas estão percebendo mais o surgimento disso por 2 motivos. Primeiro, porque realmente estão surgindo mais desses com mais frequência. Mas a percepção de que isso está acontecendo está se dando de forma maior, porque agora todo mundo tem uma filmadora, um celular, e consegue registrar isso, o que acaba não só levando a notícia, como trazendo para todos. Antes as pessoas não ficavam sabendo. Outro poço aqui, imagina você na praia e de repente simplesmente tudo afunda, e quando afunda ainda puxa a água para baixo. É um resultado. Então eles dizem aqui, cientificamente isso é o resultado de erosão em que a capa de rochas sob o solo, geralmente formada por rochas de carbonato de cálcio, como as pedras calcárias, é dissolvida por águas ácidas. Então são pedras calcárias, o cal ele é facilmente corroído pelo passar de águas, e aí eles dizem que são águas ácidas, ou seja, elas corroem com mais facilidade. Então, de repente, a crosta que está embaixo da superfície de terra cai, cai aonde? Dentro das águas do abismo, a água abismal lá embaixo, que são as águas que eles dizem que são dos, como é que se diz, enfim, das fontes de água doce, mas elas caem então lá dentro e simplesmente desaparecem, nunca mais se vê aquilo que afundou lá para dentro. Aqui eles têm outro, aqui no mar, lá no Oriente Médio, em 1980, e outros sumidouros. Eles estão aqui colocando aqui um que apareceu na China, com mais de 650 metros de profundidade e 600 de diâmetro. Outro aqui, um sumidouro de 100 metros, que se abriu na Guatemala, que nós citamos antes, em 2013, na Flórida. É um buraco de poucos metros de largura que levou consigo o quarto de uma casa e junto o seu morador. Aqui eles mostram um sumidouro na Rússia que já triplicou de tamanho desde que surgiu há 10 meses. Então aqui é a explicação científica. E realmente essa explicação tem lógica. Óbvio que é preciso que se corroa a rocha que está abaixo do solo, mas veja que a rocha ela não está tão funda assim. Tem poços aqui de 70 metros de profundidade, de 30, outro ali de 600 metros. Mas como é que eles medem isso? Eles colocam um aparelho lá dentro, mas se eles forem adiante, eles vão bem mais fundo, porque essas águas abismais aí tendem a ser muito mais profundas do que 600 metros, dependendo do local. Mas vamos aqui para uma explicação mais antiga. Aqui, eu não sei se vocês conhecem essa passagem, uma passagem onde Datã e Abrião saíram e ficaram na entrada de uma barraca com suas mulheres e filhos. Então Moisés disse ao povo, houve uma discussão entre Coré ou Corá, Datã e Abirão. Eles discutiram lá, não vou entrar aqui em detalhes, mas ao final das contas que Moisés se opôs a ele e disse assim, se esses homens tiverem um fim de vida natural, como todos os outros, sem nenhum castigo de Deus, então o Senhor não me enviou. Então ele disse, olha, se eu não sou enviado de Deus, essas pessoas vão ter um fim normal, como qualquer outro. Mas se ele fizer acontecer alguma coisa fora do comum, e ele citou aqui, e se a terra se abrir e engolir essa gente com tudo o que eles têm, e eles descerem vivos para o mundo dos, essa palavra aqui é proscrita, o mundo dos sem vida, vocês ficarão sabendo que esses homens rejeitaram o Senhor. E aconteceu o quê? Assim que Moisés acabou de falar, a terra se abriu debaixo deles e os engoliu com as suas famílias
junto com todos os seguidores de Corá ou Coré, né? E tudo o que eles tinham. Assim desceram vivos para o mundo dos sem vida. E eles e tudo que possuíam, a terra os cobriu e eles desapareceram. Ao ouvirem os gritos deles, todos que estavam ali saíram correndo e gritando: a terra vai engolir a gente também. Então o Senhor enviou fogo e eliminou 250 homens que haviam oferecido incenso, porque o incenso era oferecido aí aos deuses, né? Enfim, por que eu trouxe isso aqui? Por dois motivos. Para mostrar, primeiro, que isso aqui já é algo de muito tempo. Alguns podem dizer, não, primeiro a terra engoliu as pessoas e depois Moisés contou a história. Eu não vou nem entrar nesse mérito, se ele falou antes de acontecer ou depois. Cada um acredita no que quiser. Mas o fato é que está registrado que lá há milhares de anos atrás esse tipo de coisa acontecia. A terra se abrindo e engolindo as pessoas. E outro fato aqui, né, que é a explicação das Escrituras. O que elas dizem que é o fim, né, o final desses buracos? É o mundo dos sem vida. Então eles estão dizendo que existe um mundo lá embaixo que é chamado de o mundo dos sem vida. Você acredite no que você quiser, não estou aqui para dizer no que você deve ou não acreditar, mas o fato é que muitas coisas estranhas têm acontecido com maior velocidade e com maior intensidade nos dias em que nós estamos vivendo. Eu achei interessante trazer essa informação para que vocês parem e reflitam um pouco nessa vida corrida que nós levamos. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.